E aí, aprovado e aprovada, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Samuel Beltrão, tenho 20 anos e estou aqui hoje para mostrar para vocês, né, um pouquinho do meu conhecimento de estudo para concurso e tal. Eu fui recentemente aprovado, né, no concurso do TSE Unificado no TRE de Goiás para o cargo de técnico judiciário em 13º lugar, né. Então, quero hoje aqui passar um pouco, né, e, se possível, auxiliá-los, né, na preparação de vocês aí. Estou aqui hoje no meu primeiro vídeo no YouTube, né, prazer em conhecê-los. Vamos lá, então, né. Bom, inicialmente, né, quero fazer algumas perguntas. Você é aquela pessoa que está perdida, você não sabe como estudar, você, diante de tantos vídeos, Samuel, tem vídeo demais na internet, cara, é tanta forma milagrosa de como passar em concurso, que eu não sei como faz. A gente vê uma coisa, vê uma outra, vê outra, vê outra, é tantos métodos, né, tantas fontes de estudo e tal, de teoria, o que que eu faço, né? Então, nesse vídeo aqui eu quero te dar um direcionamento correto, né, para você realmente poder iniciar seus estudos e alavancar na sua preparação, né, e conquistar o seu tão sonhado cargo público. Pode ter certeza que vai dar certo. Tem que ter muito esforço e empenho, mas com muita fé, né, e ação, a gente chega lá. Bom, vamos lá. O estudo para concurso, inicialmente, né, eu coloquei aqui que ele tem 4 bases primordiais, né. Quais seriam essas bases? Bom, inicialmente a gente tem um cronograma, né, a teoria, as revisões e as questões. Samuel, o que é esse cronograma? Bom, nada mais é do que você organizar as matérias que vocês vão estudar, né? Então, por exemplo, durante a semana, né? Isso funciona mais para quem ali tem de 3 a de 3 horas em diante, né? 3 horas líquidas, no caso, né, de estudo. Horas líquidas são as horas totais que você tem ali, realmente ali na frente do computador, na frente do livro, estudando, né? Isso são horas líquidas. Então, quem tem ali de 3 horas para cima, né, essa organização aqui já serve. Quem tem ali de 2, 1 hora por dia, né, então tem que colocar uma matéria a menos, né? Então, por exemplo, se você tem ali só 1 hora e meia, né? Quem tem até 2 horas, talvez não é interessante colocar 2 matérias porque não vai dar tempo de fazer muita coisa, né? Então é mais interessante que você estude só uma, né? Você pode ver ali 1 hora e meia dela, né? Estudar uma certa quantidade de conteúdo, porque também não adianta ver muitas matérias por dia e estudar pouquinha coisa de cada uma delas, né? Então, assim, o estudo não fica muito bem. Então, quando a gente pega um assunto ali, pelo menos 1 hora e meia, 2 horas de estudo para uma matéria específica, a gente aprende mais sobre ela, porque você realmente está ali empenhado naquele assunto, né? Então, quando a gente estuda pouquinho, fica trocando de assunto o tempo todo, você não foca, né? Enfim, por exemplo, o que vocês vão fazer, né? Vocês vão dividir ali, né, a semana de vocês e vão estudar 2 matérias para ver a teoria, né, que já já vou chegar lá, e vai deixar um tempinho sobrando para ou revisar alguma matéria, né, ou revisar o dia anterior. Então, o que é revisar o dia anterior, né? Também vou chegar lá na parte das revisões. Então, a semana de vocês vai ser mais ou menos assim, entendeu? Então, vocês vão 2 matérias por dia, né, estudar a teoria e estudar, revisar uma matéria ou o dia anterior, né? Então, vocês vão dividir, né, as matérias ali 2 por dia. Mas, Samuel, no meu concurso, cara, eu tenho muitas matérias. Eu tenho matéria de conhecimento básico, conhecimento específico. Como que eu organizo isso, né? Como que eu divido? Bom, no caso, na maioria dos concursos, né, alguns essas matérias têm peso igual, mas em muitos concursos, as de conhecimento básico pegam, né, possuem uma nota menor, né, um peso menor, e as de conhecimento específico possuem um peso maior, né, uma nota maior. Então, é mais lógico, né, que a gente estude mais, né, dá mais foco para as matérias de conhecimento específico, né, que é as que valem mais. Mas, Samuel, o que acontece? Cara, no meu concurso eu tenho português de conhecimento básico e gestão de pessoas, que é de conhecimento específico. Só que eu ali fazendo as questões, revisando e tal, eu vejo que eu dou com mais dificuldade em português do que gestão de pessoas. Bom, nesse caso você vai trocar, você vai inverter essas 2 matérias. Você vai dar mais foco para português do que gestão de pessoas. O estudo para concurso ele não é algo muito sólido, ele não é algo que é só aquilo que tem que seguir, pronto, acabou. Não. Né? Ele é muito flexível, você tem que adequar de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua dificuldade, né? Então, por exemplo, cara, pô, às vezes ali no seu concurso, todas as matérias de conhecimento específico, você tá bom, você tá craque, né? Tá ali com um percentual de acerto de 85, 90% de acertos em todas essas matérias, né, de conhecimento específico. E em todas de conhecimento básico você tá muito mal, você tá com 50% de acerto, 40%. Bom, nesse caso, não é que você vai dar foco ainda maior para de conhecimento específico. Muito pelo contrário, você vai focar no seu problema, que é a de conhecimento básico. Então, em geral, né, para quem tem um concurso que vai de 6 a 9, né, 12 matérias, o ideal é que, pelo menos, as de conhecimento específico, vocês deixem para revisar, né, deixem para estudar, pelo menos umas 2 vezes na semana. Né? Então, assim, ah, no seu concurso você tem informática. Né? Informática, você deixa ali um dia para estudar, né?
Agora, gestão de pessoas, onde conhecimento específico. Aí você deixa 2 dias, né? Português é uma matéria que é de conhecimento básico, mas para muitas pessoas, inclusive para quem vai começar a estudar agora, né? Ah, cara, eu não sou bom em português, nunca estudei bem. Então, para concurso público, português tem muita regrinha, né? É uma matéria de conhecimento básico, mas é como se fosse específico, né? Pela dificuldade. Inclusive, as bancas vêm cada vez mais aperfeiçoando, né? Aumentando o nível das questões, até porque a concorrência também vem aumentando, né? Então é proporcional à concorrência e às dificuldades da prova. Então, seguinte, para português, vocês vão dedicar um pouco mais de tempo, né? Vocês vão tratar português como se fosse um conhecimento específico. Isso para as pessoas que têm mais dificuldade, né? Não para todas, né? Isso se aplica se você vai começar a estudar português agora. Então, aí sim. Até porque português é muito importante, né? Porque ele dá base para as outras matérias, né? Dá base para responder as outras perguntas. Por quê? Português tem interpretação de texto. E saber interpretar o texto, qualquer questão, é você responder as outras perguntas. Então, assim, às vezes você pode errar uma questão por falta de interpretação, entendeu? Então, é muito importante também que vocês foquem em português, né? Muito pelo contrário, que muitas pessoas pensam que português é só regrinha, né? É só lógica, é só o quê, é só os 4 porquês, né? Não, é muito mais do que isso, né? É muito mais do que uma simples matéria, né? Ela dá base para você responder todas as outras, até porque o português é a língua que nós utilizamos, né? Então, saber entender, saber interpretar ali algo que está em português, você interpreta qualquer questão. Às vezes pode até ser alguma questão que você não sabe o conteúdo, né? Ou que você não lembra muito bem, mas porque você é muito bom em interpretar, você vai conseguir acertar aquela questão por conta do português, entendeu? Então, é essencial que vocês foquem nisso. Então, o cronograma vai funcionar dessa forma, né? Ah, e para as pessoas que possuem menos tempo de estudo, né? Então, no caso ali, você vai separar uma matéria, né? Então, não tem jeito. Vai separar ali uma matéria para você estudar, né? Então, se você tem ali 1 hora e meia, 2 horas por dia, né? O ideal é que você foque ali 1 hora e meia nessa matéria, né? E aí deixe mais uns 20 minutos de questões e 10 minutos para você revisar a matéria do dia anterior ou qualquer outra matéria, entenderam? Então, seguindo aqui, vamos lá, né? Vamos passar para a teoria. O que é essa teoria, né? Uma teoria nada mais é do que você estudar o conteúdo teórico, né? Então, a gente precisa estudar o conteúdo teórico, principalmente quando a gente não sabe o conteúdo, né? Isso é algo mais óbvio. Bom, quais são as fontes, né, de conteúdo teórico? Bom, primeiro a gente tem as videoaulas, né, as aulas em vídeo, os PDFs, né, os materiais escritos, as leis secas, né, imprimir mesmo a lei, e os flashcards, né, que é um método de revisão ativa, né, estudo ativo, que vem surgindo no mercado, que você pode tanto fazer os seus próprios, né, ou comprar, né, de muitas pessoas que vendem, e inserir na rotina. Então vamos começar aqui pelas videoaulas, né. Bom, quais são as vantagens, né, das videoaulas? Bom, com ela você tem um maior entendimento e compreensão daquela matéria, né? Até porque você está ali vendo e ouvindo o professor explicando, né? Assim, eu particularmente indico mais para algumas matérias específicas. Por quê? Por videoaula, né? Eu falo eu, Samuel Beltrão. Eu tenho mais facilidade para aprender essas matérias por videoaula, né? Por mais que perde um pouco mais de tempo e tal, mas para mim compensa mais do que estudar algo escrito, né, dessas matérias e ter que esforçar muito mais tempo, né? Ter que dedicar muito mais tempo. Que seria português e raciocínio lógico. Essas 2 matérias, né, pelo fato de ter muita coisinha, né, pra gente estudar, muito tópicozinho, muitos peguinhas também. Então, quando a gente vê o professor ali explicando, o professor dando exemplo, ele fazendo as anotações, né, então eu aprendo mais rápido. Então, assim, eu posso aqui dar a minha sugestão para vocês testarem, né, vocês podem colocar em prática, né, tentem estudar português por PDF, né, por algum material mais resumido, ou também por videoaula, e ver aí qual surte um efeito maior em vocês, né. Então, a gente mede também, né? Se a gente aprendeu mesmo também fazendo questões. Então, façam sempre questões para treinar. Eu vou chegar lá também nesse ponto de questões, mas quero já dar esse adiantamento, né? Bom, agora falando das desvantagens, né? Por que a videoaula não é boa? Eu falei que é boa mais para 2 matérias, né? Mas para o restante das matérias não é tão interessante, por quê? Porque vocês vão gastar um tempo muito excessivo, né? Infelizmente, as videoaulas, elas são muito longas, né? E nem todo mundo tem ali 10 horas líquidas de estudo, né? Se você tivesse, tudo bem, tranquilo, né? Mas nem por conta disso. Eu também falo por experiência própria. Em 2023 eu estava estudando, né? Inclusive para o TSE, e muitas matérias eu vi só por videoaula, até por eu ter mais tempo, né? Mas engano de vocês pensarem que, você passou porque você viu muita videoaula, você aprendeu muita coisa. Muito pelo contrário, né? Pelo fato de eu ter visto muita videoaula e só videoaula, eu
não consegui fixar muito bem esse conteúdo, né? E quando eu ia para as questões, eu errava muitas questões, porque as videoaulas não abrangem muitos tópicos, né, que caem nas questões. Então, por conta disso, eu não fui muito bem. E assim, eu ficava pensando, caramba, eu estudei, eu vi a videoaula inteirinha, eu entendi do assunto, né, de acordo com a videoaula, e aí eu fui fazer tal letra de questões e errei muito. Nossa, esse assunto aqui eu nunca vi na vida. E foi aí que eu percebi, caramba, a videoaula não é muito boa, porque eu não consigo realmente entender muito, né? Eu não consigo saber muito conteúdo. E para fazer questões, infelizmente, tem que conhecer, né? As questões, elas cobram diversos assuntos. Lógico que tem assuntos ali que mais caem, né? Mas, no geral, né? Essas questões, a gente precisa realmente ter algo mais completo, né? Que fala de muita coisa e que possa auxiliar a gente a resolver as questões. Então, tá, as videoaulas têm esses pontos, né? E agora os PDFs. O PDF, né, é o material escrito. Tanto a videoaula como o PDF, né, os cursinhos que vendem, né, as videoaulas têm muitas aulas gratuitas na internet, né. Inclusive, assim, se você usar como forma para complementar os seus estudos, é uma coisa, né. Por exemplo, você já tem ali, você talvez já estuda por PDF, né, talvez já tenha ali outra fonte de teoria, né, que vocês estudam e funciona, mas para fins de complementação, né, vocês querem só dar um pique a mais, né? Às vezes está ali um final de semana, tranquilo, aí senta ali no sofá, vai ver um filme, não, pô, vou ver uma videoaula, né? Eu vou ver uma videoaula sobre tal assunto, esse assunto aqui eu não estou muito bem inserido e tal. Aí sim, né, vocês podem ver a videoaula, né? Porque é para complementar, mas não utilizar a videoaula como fonte de estudo. Não, eu vou aprender o conteúdo, eu vou ver direito administrativo inteiro por videoaulas. Não façam isso. Não façam isso porque vocês vão perder muito tempo e grande parte desse tempo, por exemplo, se vocês focam mais nos PDFs, por exemplo, é muito mais vantajoso, né? Porque vocês vão ver muito mais conteúdo, né? Em tempo menor, né? Relativamente menor. Vamos lá agora para os PDFs, né? Bom, qual que é a vantagem, né, do PDF? É um material mais completo, né? Eles abrangem muitos conteúdos, né? Inclusive de muitos cursinhos na internet, tem muita informação mesmo, mas até por conta disso, em contrapartida, pode ser uma certa desvantagem. Por quê? Para quem não tem muito tempo, né? Eu sei que a vida de concurseiro é corrida, de muita gente, né, às vezes estuda, é pai, tem às vezes filho para cuidar, avós e avós, né? Também trabalha. Então é corrido, então não tem tempo ali, não tem muitas horas líquidas de estudo, não tem ali 7 horas, 8 horas por dia para realmente estudar por PDF, só por PDF, né? Então nesse caso é um pouco complicado porque eles são muito extensos, né? Eles, assim, têm muito assunto, né? Tem muito assunto ali inserido, mas também por conta disso é coisa demais, né? Então, infelizmente tem muita coisa ali que nem cai em prova, né? E nunca vai cair. Mas é lógico, eles colocam ali para garantir, né? Quem vai estudar por algo completo. Mas por isso que estudar tudo por PDF, até para quem não tem muito tempo, às vezes não seja interessante, né? Qual que é a minha sugestão? É que vocês adquiram alguma fonte de teoria com algum material mais enxuto, né? Um pouco mais resumido, e vocês foquem ali nas matérias que vocês têm mais facilidade para aprender esses conteúdos de forma mais resumida, e nas matérias que vocês têm mais dificuldade, que vocês não entendem muito bem, né, que até são matérias maiores, tem mais assuntos, né, tem mais tópicos muito difíceis, aí sim você insere o PDF para aquela matéria, né, mas não para todas, né, caso o seu dia seja muito corrido e tal, que no caso seria até também os flashcards, né, você pode estudar as outras matérias por flashcards e as matérias que você tiver mais dificuldade, né, que você ali vê que você não está acertando muitas questões, que você precisa complementar o seu, como se diz, complementar os seus estudos, né, aí sim vocês usam o PDF, né. Bom, seguindo aqui nós temos as leis secas, né, o que é a lei seca, né, então eu falei para vocês que é realmente como se fosse a lei impressa mesmo, né, e assim, é uma fonte de teoria ideal para, principalmente, né, eu até coloquei aqui a lei de licitações e contratos, né, a nova lei, né, de licitações e contratos, que é a lei 14.133 de 2021. Por quê? É uma lei que é uma lei nova, né, de 2021, tem só 4 anos, mas ela já vem sendo cobrada bastante em prova de todo concurso, até porque licitações, né, é um conteúdo de direito administrativo, um conteúdo bastante importante, e vem sendo cobrado em vários concursos, né, todos os anos, né, com reincidência. E por conta disso, por ela ser até recente, né, então tem muitos pontos ali da lei que muitas provas, muitas bancas ainda não cobraram, né? Então as bancas estão cada vez mais inovando, né? Trazendo assuntos novos até para dificultar também a prova. Lógico, tem assuntos dela que vão cair sempre, né? Que, por exemplo, modalidades de licitação, né?
Critério de julgamento. Então, assim, são tópicos que na outra lei antiga, né, já caiu, então nessa aqui também vai cair, né, lógico, são os tópicos principais, né, da lei. Mas também tem algumas coisas específicas que nunca caiu antes que estão começando a cair agora. Inclusive na minha prova do TSE unificado, né, teve uma questão lá de licitações e contratos, é porque na minha, no caso, caiu gestão de contratos, né, e gestão de contratos é a lei de licitações na íntegra, ela total, né, do artigo 1º até o último, que é o 380, eu acho, não lembro qual que é. Mas, assim, são todos artigos. Então, por conta disso, a banca pode cobrar qualquer coisa, né? Então, para essa lei também específica, né, eu indico também imprimir a lei, estudar pela lei, até como que vocês podem fazer. Vocês estudam por grifos, né? Vocês estudam lá a lei, né, leem ela, e grifam ali nos artigos as partes mais importantes. E quando vocês forem rever esse material impresso, vocês estudam pelos grifos, né? Até para ser mais rápido, né? Porque também ficar relendo a lei o tempo todo é assim, é a lei extensa, né? Ela é impressa ali, talvez uma folha A4 normal, né? Numa fonte 12, 14, vai ter ali em média uns 40, 50, 60 páginas, né? Então é muita página, né? Muito conteúdo. Frente e verso que eu falo, né? Então não tem como ficar revendo essa lei o tempo todo, até porque tem muitas outras matérias para estudar, né? Não é só uma prova de licitações e contratos. Se fosse, né? Até que dava certo. Então, assim, até para aquelas leis, né, que vocês, pô, essa lei aqui, cara, eu não sei muito dela. Às vezes, a hora que cai alguma questão sobre ela, por exemplo, a lei 9784, né, a lei do processo administrativo, lei 8.112, né, então, essas leis aí, cara, eu tento estudar, e às vezes faço muita questão e não acerto, né, fica errando muita, muita questão. Bom, nesse caso aí, né, igual eu falei, imprimam a lei, né, estudem ela, né, quando for estudar, grifem ali as partes importantes, principalmente quando você faz muitas questões, vocês sabem as partes que mais caem, né, então, por isso que também é muito importante fazer questões, eu vou chegar lá nesse ponto, mas também adiantando, é muito importante que vocês façam questões para saber também o que a banca cobra, né, então, a gente não tem como saber como que vai ser a prova se não fizer uma prova, por exemplo, né, que também são as provas antigas, mas eu vou chegar lá. E por último, né, temos os flashcards, que é um material mais sintético e direcionado, né, mais curto, né, mas ao mesmo tempo ali que abrange certas matérias. Inclusive tem muitas pessoas que compram, que vendem, né, esse produto na internet, inclusive o Rodrigo, né, Rodrigo Marengo. E o que vocês podem fazer, né? Vocês vão estudar. Então esse Anki ele pode também ser adquirido de alguém, ou vocês podem fazer os seus próprios flashcards, né? Então ali quando vocês estiverem estudando e tal, vocês, né, colocam as informações, vão colocando informações no Anki, né? Organizam ali por tópicos e matérias, né? Então vocês vão colocar cards ali para cada matéria. Se vocês quiserem também, né, vocês criam subtópicos, né? Então vocês colocam lá uma matéria, um subtópico, né? E coloca cards nesse subtópico. E, enfim, né? Essas aqui são as fontes de teoria, né? E aí vocês escolham as que mais se adequam à rotina de vocês, né? E, lógico, se você tem mais tempo de estudo e tal, né? Pô, tem 8 horas, 10 horas, 12 horas por dia, né? Então, um material mais completo e mais extenso, né? Seria interessante, né? Porque vocês não têm problema com tempo, mas se o seu problema é tempo, né? Inclusive, esses PDFs, né? Inclusive, alguns cursinhos vendem ele de forma simplificada, né? Tem ele completo, com mais páginas, e tem ele simplificado. Então, assim, se você quer estudar por PDF, né? Você tem ali o interesse de ver por PDF. Mas o completo você não tem tempo, né? Então, veja o resumido, né? Veja o resumido e o simplificado, na verdade, né? E faça muitas questões para treinar ali também aquilo que vocês não viram no PDF, né? Vocês treinem com as questões, entendeu? Então, enfim, isso é o que eu queria falar sobre teoria, né? Agora vamos para as revisões, né? Bom, o que é revisão? Né? O que é rever? Bom, você rever algo que você já estudou. Então, se você estudou algo, né, você vai estudar sobre isso. Mas Samuel, beleza, entendi. Né? Tá certo, você rever. Mas quando que eu vou fazer? Quando que eu aplico essas revisões? Como que eu organizo? Então, o que eu aconselho? Né? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, hoje, né, dia 2 de maio, hoje é sexta-feira, na verdade. Hoje vocês vão estudar português e informática, né? Beleza, vai estudar português e informática. De português, vocês vão estudar sobre ortografia, né? E informática, vocês vão estudar sobre os vírus e os malwares, né? Beleza, vocês vão estudar sobre essas duas matérias. Quando vocês terminarem de estudar, né? Você estudou um tópico de português e o tópico de informática. Amanhã, né? Antes de vocês começarem a estudar outras matérias, vocês vão revisar o que vocês viram dessas duas matérias. Então, por exemplo, se você viu ali a aula de português, né? Aí você anotou ali, né? Os tópicos, né?
o que você estava aprendendo ali na aula, né? Você estava anotando, né? Inclusive é bom anotar na aula de português, mais especificamente, porque é bom para revisar depois. No dia seguinte vocês vão o quê? Rever aquele material que vocês anotaram, né? Ou a fonte de estudo que vocês usaram, né? Isso é um pouco diferente para quem estuda por flashcards, né? Porque por flashcard não tem como rever no dia posterior, né? Aquilo que você viu antes. Até porque o Anki, né, que é o aplicativo, ele já tem uma forma de revisão automática, né? Que você revisa ali em 4 a 5 dias, né? Então, caso vocês queiram, né? Eu faço outro vídeo aqui para ensinar como que vocês podem estudar por flashcards, né? Para conquistar a sua aprovação. Então, coloquem aí nos comentários aí que se vocês tiverem interesse, eu faço outro vídeo. Mas vamos seguir. Tá, vocês estudam ali 2 matérias, né, por dia. E aí, estudou essas duas. No dia seguinte, vocês vão revisar os assuntos que vocês viram dessas 2 matérias. Então, por exemplo, para português, né? Vocês estudaram ali o tópico de ortografia, anotaram ali, né, os tópicos, e aí vocês vão rever aquele material que vocês escreveram, né, que vocês utilizaram, para revisar, né? Então, se hoje, né, vocês estudaram português ali por 2 horas, então vocês viram 2 horas ali de conteúdo de português. Amanhã, quando vocês forem revisar, essa revisão é mais rápida, né? Porque se você estuda um conteúdo que você nunca viu, você vai demorar mais tempo, né? Isso é algo lógico. Você demora mais tempo, é algo que você nunca viu, você vai aprender aquilo lá ainda, mas quando você vai rever o que você já aprendeu, você vê ele mais rápido, né? Você já sabe, você já entendeu, você só precisa reativar aquilo novamente na sua memória, né? Então, nesse caso aí, vocês vão revisar em 10, 15 minutos, né? No máximo, né? Não pode passar disso. É só mesmo passar um olho ali por cima, né? Dos tópicos que vocês viram, só para relembrar. E para informática, né? Por exemplo, se vocês viram informática por PDF, né? Se vocês leram ali do PDF de... Bati aqui na tela. Se vocês viram ali o PDF de malwares, né? Vírus, vocês leram ali 20, 30 páginas, né? Do PDF, por exemplo. 20, 30 páginas, né? Vocês vão revisar essas 20, 30 páginas amanhã, mas vocês vão passar o olho por cima dessas páginas, até porque vocês já conhecem o que cada uma delas aborda, porque vocês estudaram, né? Vocês leram essas páginas linha por linha, né? Então vocês sabem ali o que cada um aborda. Então no dia seguinte vocês vão só passar um olho por cima, né? Daquilo que vocês viram também. Se vocês estudaram, né? Se vocês estudaram ali 2 horas de informática, então vocês vão revisar ali em 10, 15 minutos, né? No máximo, né? Não vai perder muito tempo também com a revisão, não é ficar ali reestudando o PDF, não. Vocês vai só passar o olho por cima. Bom, e aí, tá, Samuel, beleza, entendi, né? Eu vou fazer a revisão no dia seguinte. Mas e depois? O que eu vou fazer? Né? Eu vou continuar fazendo revisão, não faço mais, né? Bom, a revisão é como se fosse um escalonamento, né? Por que eu digo isso? Olha, quando você vai ver algo novo, né? Aquilo é muito diferente, aquilo é novidade, né? Então você demora mais tempo. Quando você vê esse algo que você estudou, né, uma vez, bom, já é mais tranquilo, né? Você já estudou, você já sabe. Quando você vai rever de novo, o tempo de revisão é maior, né? Vocês podem esperar mais prazo para ver. Quando vocês forem ver de novo, o tempo de revisão é ainda maior. Quando vocês forem ver de novo, o tempo de revisão é ainda maior. Então, assim, isso que é esse escalonamento, né, das revisões, porque quanto mais vocês verem aquilo lá, mais o tempo vai aumentando para vocês revisarem. Então, assim, por exemplo, vocês vão revisar ali um dia após, né? Um dia após, 7 dias, 15 dias, um mês, né? Então, essas revisões ali vão ter um certo escalonamento. Então, fazendo dessa forma, vocês vão passar ali por esse conteúdo várias vezes, mas como o tempo vai aumentando, né? Sempre quando vocês estiverem quase esquecendo daquele conteúdo, vocês vão revisar novamente. Pô, tô quase esquecendo do digital top. Revisa novamente, entendeu? Mas o tempo que vocês vão esquecendo é cada vez maior. Vocês viram uma vez, vai demorar mais tempo ainda para vocês esquecerem. Você viu de novo, vai demorar mais tempo ainda para você esquecer. Viu de novo, mais tempo ainda. Vai chegar um momento que vocês não vão esquecer, né? Por mais que vocês não lembrem daquilo na sua integralidade, nem sei se essa é a palavra certa, né? Na sua integridade, né? Ali na íntegra, mas grande parte do conteúdo, né? Ou talvez quando vocês forem fazer alguma questão, vocês ali leiam ela, né? Leem ela e já lembrem do conteúdo porque, né? Tá na mente. Então é só reativar essa memória daquele conteúdo, daquele assunto, né? Então, por exemplo, né? Continuando aqui no exemplo que eu estava dando, hoje, né? Sexta-feira vocês vão estudar português e informática. Bom, português e informática. Amanhã, né? Sábado, vocês vão revisar o que vocês viram, né? Beleza. E tá. E esse assunto, como é que eu vou fazer? Né? Bom,
Na sexta-feira que vem, vocês vão estudar mais tópicos de português e de informática, né? E no sábado vão revisar novamente esses tópicos de português e informática. Mas esse conteúdo que vocês viram hoje, né? Por exemplo, hoje dia 2 de maio, né? Esse conteúdo que vocês viram hoje. Semana que vem vocês vão rever ele novamente, mas igual eu falei, de forma mais rápida ainda. Se amanhã, quando vocês forem revisar, vocês usem ali 15 minutos para cada matéria, né? No sábado que vem, quando vocês forem passar um olho por cima desse mesmo conteúdo de hoje, né? Me perdoe aí, pessoal, eu tô com muito sono. Tá um pouquinho tarde, já é quase 1 hora da manhã, mas enfim, vamos lá, né? Não vamos desistir, não. Quando vocês forem revisar esse conteúdo sábado que vem, né, vocês vão revisar ele mais rápido ainda. Então, se amanhã vocês vão ler ali, passa o olho por cima, revisou ali no certo prazo. Semana que vem é o dobro, é a metade do prazo, né? Metade ou menos ainda. Então, assim, é mais rápido ainda. Então, daqui 15 dias, mais rápido ainda. Daqui um mês, mais rápido ainda. Então, essa velocidade de revisão vai ser cada vez mais rápida para vocês também já ficarem mais familiarizados, né, com essa matéria. Então, por isso que conteúdo revisado, né, conteúdo não revisado é conteúdo esquecido, né? Então, por isso que as revisões são realmente muito importantes. É importante que vocês coloquem em prática, porque na hora da prova faz um diferencial, né? É a sensação de você fazer ali uma certa questão e aí você pensar, caramba, eu lembro disso, né? Eu lembro você lembra talvez até o dia que você estava revisando, né? Talvez o dia estava chovendo, ou estava fazendo sol, você foi em tal lugar, né? E aí, quando você vai ler ali aquela questão, você sabe, caramba, eu lembro disso perfeitamente, cara. E você acerta ali com maior facilidade. É muito bom, né? Assim, é um pouco complicado, né? Não é fácil fazer revisão, nem organizar essas revisões, mas façam, né? Porque, lógico, vocês vão revisar no dia seguinte, né? 7 dias após, daqui 15 dias, um mês, né? O ideal é que vocês revisem, né? Ali de 7 em 7 dias, né? Mas, no caso, quando vocês revisarem 7 dias, né? Revisou 15, revisa só um mês, né? Não precisa revisar de 7 em 7 dias, né? Até porque também não tem necessidade. Então, assim, é um pouco trabalhoso organizar essas revisões, né? Sim, porque vocês vão ter que rever o mesmo tópico. É amanhã, né? No caso, daqui 7 dias, daqui 15 dias, né? Então, assim, você tem que hoje, semana que vem, por exemplo, né? Daqui 7 dias vai ser dia 9, né? No caso, sábado, né? Vai ser dia 10, né? Então, dia 10 vocês vão rever esse mesmo tópico. Daqui 15 dias, né? Dia 25 vocês vão revisar o mesmo tópico. Então, tem que ter ali aquela organização, né? Para essas revisões. Então, vocês podem até fazer isso no Word, né? Ou talvez organizar uma planilha, né? Para vocês anotarem, né? Quando vocês precisam revisar. E, por fim, né? Mas não menos importante, as questões, né? Bom, por que fazer questões é importante, né? Bom, né, como vocês bem sabem, quem passa em concurso é quem acerta as questões de prova, né? Então, quando vocês forem estudar qualquer tópico, né, vocês precisam treinar, né, por meio das questões. Mas, beleza, Samuel, eu entendi, né? Eu sei que questão é importante, fazer questão é importante, mas como que eu organizo isso? Como que eu faço essas questões? Como que eu encontro, né? Onde que eu encontro? Bom, vamos lá. Quando que vocês precisam fazer essas questões, né? Principalmente. Por exemplo, né? Voltando aqui no meu caso, no exemplo, hoje é sexta-feira, hoje vocês estudaram português, né? Sobre ortografia e informática sobre vírus e malwares. Então, quando vocês terminarem de estudar esses dois tópicos, né? Por exemplo, vocês terminaram de estudar sobre ortografia, vocês vão fazer questões sobre ortografia. Vocês terminaram de fazer questões, não, vocês terminaram de estudar sobre vírus e malwares. Vocês vão fazer questões sobre vírus e malwares. Então, é importante que vocês treinem, né? Logo em seguida, quando vocês terminarem de estudar aquele conteúdo, lógico, vocês não vão esgotar esse conteúdo, por exemplo, vocês não vão estudar tudo de vírus e malwares em 1 hora e meia, em 2 horas, né? Porque o conteúdo é mais extenso, né? Até porque, principalmente se for por meio de PDF, né? Vocês vão talvez usar ali umas 5 horas, 6, 7 horas, né? Para zerar um PDF, né? Desse assunto. Então, mas assim, não faz muita diferença, né? Vocês vão fazer as questões ali dos assuntos que vocês estudaram. Por isso que é importante também que vocês assinem uma plataforma de questões. Porque eu, particularmente, recomendo o TEC Concurso, né? Que foi o que eu usei. Mas, lógico, tem o que concursos, tem outros, mas testem, né? E usem aquilo que vocês que mais adequa, né? A rotina de vocês. E fica mais fácil para o uso, né? No meu caso aqui, fica mais fácil é o TEC. Inclusive, o TEC tem até uma dica, né? Vocês podem assinar ele pelo site, porque pelos aplicativos, né? Da Play Store, da App Store,
é um pouco mais caro, né? Essa assinatura do TEC. Então, recomendo vocês assinarem pelo site, né? E aí no aplicativo no celular vocês apenas entram com a conta de vocês, né? Por quê? Lá é muito mais fácil, porque lá vocês organizam essas questões por pastas, né? Então vocês criam uma pasta para cada matéria, né? E dentro dessa pasta, né, daquela matéria específica, vocês criam ali cadernos de questões para cada tópico, né? Então, por exemplo, vocês vão criar ali uma pasta de informática, né? E ali dentro de informática, né, os topozinhos, né, os cadernos de questões sobre cada tópico de informática, entendeu? Então, quando vocês forem estudar um conteúdo específico, né, um tópico específico de informática, vocês vão lá, abrem na pasta de informática, pegam aquele tópico que vocês estão estudando e façam questões daquele tópico, entendeu? Então, é muito mais fácil para você filtrar questões, né? Até porque se você já sabe até a banca do seu concurso, você pode também lá filtrar pela banca, filtrar até por data, né? Vocês podem pegar ali as questões mais recentes, de 2018, 2020 para frente, né? E, enfim, é muito importante, né? Eu sugiro que vocês façam um teste, né? Que, para mim, foi de grande valia, né? Uma plataforma de questões. E também, né, organizar, às vezes, no final de semana, uma bateria de questões, né? Sobre os assuntos da semana, por exemplo. Sábado e domingo são dias mais, que talvez várias pessoas, né, têm mais horas líquidas de estudo, né? Até porque, se muitas pessoas trabalham durante a semana, aos finais de semana, né, tem mais tempo livre, né? É o que eu espero, né? Mas se não for o caso, né, não muda, né? Vocês têm que adequar de acordo com a realidade de vocês, né? Mas nos finais de semana, inclusive no domingo, né, é um dia que vocês podem fazer uma bateria de questões. Então, por exemplo, vocês pegam ali os assuntos que vocês estudaram na semana e façam questões, né, sobre esses assuntos, entendeu? Então, por exemplo, segunda-feira eu vi tal tópico de direito administrativo e direito constitucional. Na terça-feira, tal tópico de gestão de pessoas e tal tópico de administração pública. Na quarta, informática e raciocínio lógico. Então, no domingo, né, peguem todas essas matérias com esses tópicos e façam questões, né, dos tópicos que vocês estudaram durante a semana, entendeu? Então, por exemplo, durante a semana vocês viram ali 7, 8, 10 matérias, né? 10 matérias, então vocês viram ali basicamente 10 tópicos, né? Então, o ideal é que vocês façam ali pelo menos umas 10, 15 questões para cada tópico, né? Se vocês têm mais tempo, né, na domingo tem ali 7, 8 horas, então coloca mais questões, né? Coloca 20, 30 questões para cada tópico, né? Porque dá tempo, né? Durante o dia todo, vocês conseguem resolver 200, 300 questões, né? É um pouco cansativo? Mas o estudo para concurso é cansativo, então é o sacrifício que a gente precisa fazer para o nosso cargo público, né? E, por fim, né, fazer provas antigas. Fazer provas antigas é muito importante, por quê? Quando a gente só estuda a teoria, né, fazer questões é importante, mas quando a gente faz uma prova antiga, né, uma prova antiga da nossa banca, do último concurso, né, que a gente vai fazer, a gente consegue ver ali como que a banca cobrou aquele assunto para aquele concurso, né? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer questões sobre um tópico específico, é mais fácil, por quê? Porque a gente já sabe que vai cair questões só sobre aquele tópico, principalmente depois que a gente estuda ele, né? Então, o nosso percentual de acerto é até um pouco maior, porque a gente acabou de estudar aquele tópico, né? Mas agora, uma prova antiga, ela cai ali, assim, diversas matérias com diversos tópicos, todos ao mesmo tempo, embaralhado, né? Então, quando você faz uma prova, eu sei que em direito constitucional vai cair poder judiciário e direitos e garantias fundamentais e teorias da Constituição, né? Aí eu sei que vai cair essas três. Não, você não sabe, né? Pode cair essas três e mais 5 outros tópicos, né? A gente não sabe. Então, é muito importante fazer prova antiga, porque lá também você consegue realmente ver como que está o seu nível de prova. Se hoje você tivesse que fazer essa prova do seu concurso, como que você iria se sair, né? Você iria se sair bem? Ou talvez, Samuel, em português eu fui muito mal. Cara, em direito administrativo, na parte de licitações, eu fui muito mal, errei muitas questões. Bom, então você já sabe em quais pontos, em quais matérias, em quais tópicos você precisa dedicar, né? Você precisa esforçar mais um pouquinho, né? Mais do que você já se esforça. Porque essas matérias, esses tópicos são a sua dificuldade, né? É o seu erro. E isso que pode te custar a sua aprovação. Então, foca no seu erro, né? Eu sei que, assim, a gente não tem que importar muito com erros, né? Porque, lógico, a gente errar é normal, mas a gente tem que focar em não errar mais, né? Em aprender com esse erro, a gente aprende por que a gente está errando. Por quê? Porque a gente tem que ver também por que a gente erra uma certa questão. É porque eu não sei o conteúdo? Bom, se eu não sei, então tá tranquilo, né? Quando eu estudar, eu vou saber. É porque eu esqueci o conteúdo? Pô, então preciso revisar. É porque a questão estava, tipo assim, muito difícil, eu não consegui entender. Então, faça mais questões para treinar a sua interpretação, né? Porque às vezes, realmente, as provas, elas cobram ali, né, de uma maneira mais rebuscada, uma linguagem mais diferente,
a gente fica até perdido, né, quando vai resolver. Então, por mais que você saiba aquele conteúdo, mas na hora de resolver essa questão, você fica perdido, você não sabe se é daquele assunto mesmo que você está fazendo aquela questão. Então, por isso que fazer questões, fazer prova antiga, né, questões em especial, né, é muito importante. Bom, então, o que eu queria trazer para vocês hoje era isso, né? Espero que eu tenha contribuído para esse direcionamento, né, na preparação de vocês. Deixe o feedback aqui embaixo nos comentários do que vocês acharam do vídeo e também mande sugestões de quais temas que vocês querem que eu faça, né? Se vocês quiserem que eu conte mais sobre a minha preparação, né, sobre os meus erros e acertos, né, que eu cometi muitos erros. E qualquer dúvida também pode me chamar lá no Instagram, né? Vou deixar arroba aqui, arroba Samu Beltrão. Qualquer dúvida pode me mandar o direct lá que eu respondo. E é isso. Saibam que estudo para concurso não é fácil, né? De maneira alguma. Mas saibam também que o resultado, né, a recompensa é muito maior do que o esforço, né? Eu sei que é difícil, eu sei que parece que tem dias que a gente não quer estudar, que a gente duvida de nós mesmos, né? Será que vai dar certo? Será que eu consigo? Será que isso vai acontecer comigo, né? Mas saibam que acontece sim. E se vocês, né, estiverem ali, talvez sem foco, as coisas estiverem dificultando, né, talvez errando mais questões, né, muitas pessoas falando que vocês não são para isso, não servem para isso, saibam que vocês estão no caminho certo, né? Quando começar a apertar, né, vocês esforçam mais ainda, né, deem um maior gás ainda, que o resultado, né, a recompensa está próxima. Então, saibam disso, né? Tenham fé em si mesmos, né, que isso também é muito importante. Coloquem Deus em primeiro lugar e sigam firmes, né? Revisem, estudem, façam questões, né? Façam provas antigas, né? Fiquem ali por dentro do seu concurso, lógico, não percam também muito tempo vendo notícias de concurso, né? Foquem em estudar. Mas saibam ali o andamento do seu concurso, qualquer retificação, né? No edital, principalmente, se mudou algum tópico ou foi adicionado algum tópico novo, né? Estejam por dentro sobre tudo isso. E é isso, né? Muito obrigado por me acompanhar até aqui e até uma próxima. Valeu.